Fala, prevencionista, tudo bem? Vocês sabem, estamos em período de pandemia, né? Estamos aí no maior desafio da nossa geração, é o Covid-19, passar por isso. Eu mesmo já perdi pessoas da minha família por conta desse vírus. Enfim, mas mesmo durante o período de pandemia, a segurança do trabalho deve continuar. Então existe uma discussão muito atual e muito pertinente, que é aquela discussão que leva a gente a pensar: será que devemos manter a CIPAT, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é obrigatória pela NR5? Então vamos falar nesse vídeo aqui hoje, né? Tem como manter a CIPAT? Ou será que nós devemos evitar a CIPAT durante o período de pandemia? Enfim, já vou adiantar logo que a CIPAT deve ser mantida. A CIPAT ela é obrigatória e não existe nada que proíba a CIPAT. O problema é que agora a gente tem que adotar algumas medidas de segurança para manter a segurança mesmo durante o período de pandemia. Não fazer da CIPAT um momento de aglomeração. Então nesse vídeo a gente vai estar falando justamente sobre isso. Então entenda que as aglomerações estão proibidas, a CIPAT não. E é possível fazer CIPAT mesmo sem ter aglomerações. Uma das soluções que você pode adotar na sua empresa para manter a CIPAT é fracionar o público. Isso. Logo no início, né, dessa pandemia, lá em março, ela não tinha chegado aqui em Goiás, eu ministrei uma palestra em uma CIPAT para 1.200 pessoas. E eu fico imaginando como seria desafiador hoje, né, ministrar uma CIPAT para uma empresa que tem 1.200 empregados. Então, como poderia ser feito hoje uma CIPAT nesse formato? Fracionando. Então, ao invés de uma palestra para 1.200 pessoas, nós poderíamos fracionar. Poderíamos fazer 4 palestras. Né? Então, é só você pegar o valor de 1.200, divide por 4 e aí você teria o valor para essa palestra em questão. Nesse nosso exemplo, essa palestra para 1.200 pessoas, né, o palestrante, no caso eu, poderia ministrar ela, por exemplo, 4 vezes. Né? Então, dividia isso por 4 palestras de 300 pessoas. É uma forma de fazer. Colocava fita zebrada nas cadeiras para que as pessoas mantessem uma distância de segurança entre uma e outra. E claro, usar máscara, ter álcool em gel adoidado, aquela coisa toda. Então dá para fazer. É trabalhoso, mas dá para fazer. Na mesma coisa na sua empresa. A sua empresa tem o quê? 50 empregados? Você fazia uma CIPAT com esses 50, divida essa CIPAT em 2, em 3, em 4, em 5, da forma que vocês definirem aí no plano de contingência da sua empresa que é o adequado. Então, dá para fazer CIPAT mesmo usando o formato de palestra, mesmo durante a pandemia. É só fracionar, manter os espaços de segurança, usar máscara durante a palestra o tempo todo, não é impossível. Outra coisa que a gente pode usar mesmo no período de pandemia, né, para manter a CIPAT é, ao invés de palestras em CIPAT, buscar fazer outros movimentos. É interessante na área de segurança do trabalho, quando se fala em CIPAT, logo se pensa em palestras. Mas existem vários outros movimentos que a gente pode fazer durante a CIPAT sem ser palestra. Um desses movimentos poderia ser levar a CIPAT até o empregado. Isso mesmo. Isso poderia ser feito através, por exemplo, de performances artísticas. Eu tenho um colega que mora aqui em Goiás, o Amador, ele é o maior especialista que eu conheço nessa arte, né, de fazer palestras temáticas, de vestir a roupa, veste a roupa da morte, veste a roupa da dengue, veste roupa para fazer campanha anti-tabagismo. Tem várias coisas que a pessoa pode utilizar, né, de uma forma mais artística, mas aí é claro, né, primeira coisa, você tem que definir o objetivo da CIPAT, assim como você faria na CIPAT habitual de palestra, definir o objetivo da CIPAT, o que você quer chegar, qual é o resultado que quer alcançar com a CIPAT.
A partir desse momento, você define que tipo de performance vai conseguir entregar esse resultado para a empresa. E depois de definir o tipo de performance, é buscar uma pessoa que consiga desempenhar esse papel dentro da empresa. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card acima e também na descrição do vídeo, em uma palestra onde a gente entrevista um amador e a gente pergunta para ele como fazer esse tipo de performance. Você verá que dá para fazer, não é impossível, e o resultado, normalmente, o resultado que eu me refiro o resultado de conscientização é muito bom. É tão bom quanto a palestra ou até melhor do que a palestra. Outra coisa que se pode fazer para ter uma CIPAT mesmo durante a pandemia é utilizar jogos com perguntas e respostas. Isso, se na sua empresa você já vem ao longo de algum tempo fazendo palestras, fazendo eventos de segurança, dando panfletinho, tem cartaz nas paredes, etc, etc. A essa altura do campeonato, é provável que o trabalhador já conseguiu assimilar uma boa quantidade de conteúdo de segurança, sim ou não? E se ele já conseguiu assimilar conteúdo de segurança, talvez, ao invés de você dar mais conteúdo para ele, seja a hora de você avaliar se ele realmente está absorvendo este conhecimento. E como você poderia fazer isso? Através de jogos com perguntas e respostas. Você poderia fazer isso através de folhas, material impresso, mas isso durante a pandemia não é legal, porque um material vai para a mão de um, vai para a mão de outro, não é bom. Então você poderia até usar softwares online que você encontra na internet aí com facilidade para criar quiz a respeito de perguntas e respostas de segurança do trabalho. E eu indico criar um quiz e não contratar um quiz. Por que criar? Porque o interessante é que você use as perguntas e respostas com base na sua empresa, no seu processo produtivo. Isso vai surtir um efeito muito melhor do que se você usar um quiz genérico. Então, um joguinho com perguntas e respostas pode sim ter um papel de conscientização muito interessante. Afinal, cada vez que ele errar, você coloca lá embaixo, né? Tipo, se ele errou, você fala, a resposta certa era tal questão, e a resposta certa era tal questão por conta de, né? E você vai explicar por que aquela outra resposta é a certa. E você pode até, se quiser, colocar uma nota mínima para a pessoa sair da quiz, né? Então ela faz o quiz uma vez, não conseguiu aquela nota, ele vai tentar de novo. Enquanto ele não terminar o quiz, ele não passa. Enfim, são sugestões. É você que tem que definir na sua empresa o que você acha interessante fazer mesmo agora em período de pandemia. E por último, mas não menos importante, se a sua empresa todos podem ter acesso a computador, ou seja, todos trabalham com computador, ou se pelo menos talvez fazendo um rodízio ali, dá para fazer todos os trabalhadores terem acesso ao computador, pode ser interessante que a empresa contrate um palestrante de CIPAT online. Também é uma saída muito interessante. O cuidado nesse cenário é que uma palestra online, ela normalmente é mais cansativa do que uma presencial. Então a pessoa vai tender a evadir a atenção, vai tender a querer conversar com o colega. Então tem que conceber um ambiente adequado, né, esse tipo de palestra, e se possível acertar com o palestrante para ele não fazer uma palestra de 1 hora, fazer uma palestra de 40 minutos, 30 minutos. Nessa hora, menos é mais, né? Porque você perde aquele aspecto de interação, né? De forma online é mais difícil interagir. Então, talvez seja uma boa alternativa diminuir o tempo da palestra. Então, fazer palestras online também é uma coisa que serve muito para esse cenário. E justamente falando em palestras online, se você quiser contratar nossa empresa, nós estamos com 3 temas muito interessantes para palestras de CIPAT, né? Então, é muito simples, basta você clicar no primeiro comentário que está no campo de comentários aqui e também que está na descrição do vídeo, a gente tem o link lá também. E aí você chega ao nosso site, o nome do site é Nestor W Neto, isso mesmo, meu nome. Você chega no site Nestor W Neto, vai ter lá o nosso tema de palestra, você pode contratar a nossa palestra e marcar se você quer ela presencial
ou se você quer ela no formato online. Manda um e-mail para a gente pode conversar mais sobre isso, definir uma melhor forma de fazer esse PAT aí, na sua empresa. Então, dá sim para fazer palestra, dá sim para fazer CIPAT também sem palestra. O que não pode nesse momento é ficar sem CIPAT. E justamente quando mais se precisa dela para ajudar as empresas a conscientizar os trabalhadores sobre o cuidado, até mesmo na questão do contágio com Covid-19. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!